tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Vamos falar como equilibrar esse jogo falando um pouquinho da história do mundo, porque é importante. Não se cobrava imposto no mundo até a virada do século XIX para o século XX. No começo do século XX, alguns países começam a cobrar impostos, principalmente para financiar os custos da Primeira Guerra. E aí o mundo vai para a Primeira Guerra Mundial e o mundo fica meio que destruído depois da Primeira Guerra Mundial e os países precisam cobrar muitos impostos para poder reconstruir aquilo que foi destruído. E aí começam a cobrar o imposto de renda e com várias alíquotas. Quanto mais você ganhava, mais você tinha que pagar de imposto. Nos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, essa alíquota foi para cima de 50%. Na Inglaterra foi para cima de 50%. E aí veio a Segunda Guerra. Você sabe para quanto foram as alíquotas mais altas de imposto de renda depois da Segunda Guerra? As pessoas não têm noção disso. Estados Unidos e Inglaterra, acima de 90%. A alíquota de imposto de renda das pessoas que ganhavam mais dinheiro era acima de 90%. E aí com isso que eles pensavam o seguinte, cara, a gente está destruído, não podemos permitir que algumas pessoas façam um bolo de dinheiro, a gente tem que desestimular a ganância para reconstruir o país que está destruído. Mas reconstruíram. E aí reconstruíram, isso. Aqui não, aqui você paga 6 meses da sua vida de imposto no ano, você paga imposto de janeiro até junho. Mas isso é uma visão, isso é outra visão e você falsa. Não é falsa. É falsa, porque o que você está falando é da classe média. O que você tem de retorno? O que você está falando é da classe média, Leda. Não tem nada. Mas isso é um negócio, se você me permitir... Mas é claro que é da classe média. Se você me permitir explicar... É a classe a que eu pertenço, embora a Marília Shaw e eu odeie. Mas se você me permitir explicar, se você me permitir explicar, eu vou te falar o seguinte. Eu vou permitir sempre que você explique. Mas eu acho que também você não pode... não para comparar a Europa, a reconstrução da Europa, que eu posso. Dos países, até do Líbano, com o Brasil. É lógico que eu posso. Rouba tudo. Você sabe que... Não, esse é um erro das pessoas. A corrupção não gera desigualdade. É desigualdade que gera corrupção. No mundo inteiro isso está provado. No mundo inteiro isso está provado. Eu te mostro isso. Eu te mostro... Aí o que aconteceu? Não, como é que o Brasil sai dessa? Então vamos lá. Não, eu vou te falar. E aí o que aconteceu? Em 1980... Reagan entra nos Estados Unidos, Margaret Thatcher entra na Inglaterra e os dois entram com essa pauta liberal de privatizar tudo e diminuir demais os impostos pagos pelas pessoas. O que acontece com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com os países que seguiram ele? Por exemplo, o Brasil. O imposto de renda no Brasil ele era de 50% na época da ditadura militar. E foi mantido até o José Sarney baixar para 25% também nessa onda liberal que pegou o mundo. O que começou a acontecer com a desigualdade nesses países? Começou a explodir. E quais os países que não fizeram isso? Os países do norte, da Europa principalmente. E os países da Europa Ocidental fizeram numa escala menor. Hoje, se você for pegar Noruega, se for pegar Suécia, se for pegar Finlândia, se for pegar Holanda, se for pegar Suíça, todos esses países europeus, principalmente os mais ao norte, o 1% mais rico da população tem entre 6% e 8% da riqueza do país. O Estado tem alguma presença nesses lugares. Nos Estados Unidos, o 1% mais rico, em 1980, tinha 10% da riqueza. Hoje tem 22% da riqueza. Os Estados Unidos é um desastre como sociedade. Só que ninguém vê isso, porque o que a gente compra dos Estados Unidos... Qual é a sociedade, na sua opinião, mais justa? Não tem a menor dúvida que os países do norte da Europa. Os 3 primeiros países do mundo em IDH, sabe quais são os 3 primeiros países? Você acha que o Brasil, sinceramente, honestamente, você acha que o Brasil tem alguma chance de ser parecido com a Finlândia, com a Suécia? Os caras eram vikings, Noruega, né? Os caras um dia já foram vikings, né? Não dá para dizer que começa pior, né? O que acontece é que esse negócio é um negócio de longo prazo. O mundo é uma caixa de areia com criança brincando. Contra os liberais, não? Você acha que totalmente no Brasil? Não, assim, tudo é onde você aplica. Então, se você chega num país mais justo, o liberalismo tem função. Eu preciso entender, porque eu também não tenho uma cultura grande sobre isso. E acredito que as pessoas em casa também não têm. Então, se você é contra o liberalismo, é contra o Estado menor e a privatização das empresas, né? O Estado hoje no Brasil, tem que cuidar eu não só sou das contra coisas, isso, Leda. Das coisas fundamentais. Você é a favor de quê? Vamos lá. Hoje no Brasil, primeiro, de você ter uma progressividade de imposto. Você está reclamando com justiça que você paga muito imposto.
Mas não tem retorno de nada. E não tem retorno. Mas você sabe quantas pessoas, os multimilionários do Brasil, pagam de imposto de renda em média? 6,7%. Pois é, então voltando ao que você defende, que eu ainda não entendi e quero entender, você defende o quê? A taxação das grandes fortunas? Vamos lá. Brasil. O mundo inteiro desenvolvido tem um imposto enorme sobre transferência de herança. Tá? Tá, o imposto sobre as heranças. O Brasil tem 4%. Quais os outros países que não tem que nem o Brasil? Índia, África do Sul, países onde você tem uma desigualdade extrema. Vou fazer uma coisa para todo mundo entender. O mundo, o Brasil, é igual um parquinho de areia que tem criança brincando. Para você fazer monte de areia, Leda, não tem outro jeito, tem que ter buraco. Quanto maior o monte, mais buraco você tem. De vez em quando, as pessoas vão jogando um pouco mais de areia, que é a riqueza que você gera no mundo. Mas se tiver muita gente fazendo muito morro, muito alto, é inevitável que tenha buraco. E os buracos vão ficando cada vez mais fundos. O que esses impostos fazem? Eles pegam os montes muito altos de areia e derrubam um pouco de volta para o parque para diminuir os buracos. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o imposto sobre herança chega até 40%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, você tem a tributação do cara que é dono de empresa mais rico, nos Estados Unidos é 57%, na França é 64%, no Brasil é abaixo de 30%. Os morros vão ficando cada vez mais altos. E por que eu não sou contra o liberalismo? É errado, é falso falar isso. Eu acho que é o seguinte, o liberalismo, ele é super oportuno falar em liberalismo no Brasil. Por que o liberalismo fala? O liberalismo de John Locke, que chegou ali logo depois da Revolução Inglesa, e ele chegava, a gente tinha um absolutismo lá, e ele falava assim, olha, eu acho que a gente tem que ter liberdades, liberdade de comércio, liberdade à propriedade, liberdade de cultos, etc. Foi muito bacana, e é uma coisa que tem influências fantásticas. A Carta Tolerância de John Locke é um negócio maravilhoso de se ler. Os livros de Hobbes, Leviatã, todo mundo tinha que ler isso. Os livros de Rousseau, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais para o meio. Mas aí o que acontece? É meio oportunista você chegar no Brasil, que é o país que tem a maior desigualdade do mundo, onde algumas pessoas construíram montes enormes e as pessoas mais ricas do Brasil, quase todas ficaram ricas de uma maneira desonesta, ou porque tinham acordos com os governos, ou porque sonegaram impostos, ou porque eram donos de oligopólios e cartéis. A grande maioria dos ultra ricos no Brasil ficaram ricos de uma maneira desonesta. Aí você chega hoje no Brasil com essa desigualdade extrema, maior do que a África subsaariana. O Brasil tem mais desigualdade que a África subsaariana. E chega e fala o seguinte, olha, a minha política do Brasil é o seguinte, liberalismo e livre comércio. Ou seja, eu vou proteger os montões de areia que tem e não vou jogar areia de volta.